Para te falar sobre Sérgio Ramos, durante o programa do Nicola, um dos membros do canal perguntou se um post enigmático feito pelo Vasco e uma série de comentários de que a Betfair ajudaria o Cruz Maltino na contratação de um grande reforço, se esse pacote de novidades poderia determinar a chegada de Sérgio Ramos ao Cruz Maltino. Sérgio Ramos, zagueiro de 38 anos de idade, recentemente sugerido por um intermediário ao Corinthians, o Vasco busca um zagueiro. Daria? É possível? Repassei essa pergunta para uma fonte do departamento de futebol do Vasco. E a resposta foi de que não há nenhuma conversa sobre Sérgio Ramos. E nem dá para imaginar que vai ter, porque apesar dos 38 anos de idade, Sérgio Ramos está pedindo cerca de 3 milhões de reais por mês para atuar no futebol brasileiro. E a curiosidade vem agora: enquanto jogava no PSG, o Sérgio Ramos tinha direito a um salário de quase 14 milhões de reais mensais. Só que ele foi para o Sevilha e aceitou reduzir os seus vencimentos para 1 milhão e 100 mil reais mensais. Agora, para jogar no Brasil, ele quer triplicar essas cifras. Dá para imaginar que o Sérgio Ramos no futebol brasileiro não atuará. Fala galera vascaína, vim te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vasco. Galera, estamos perto aí do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Um jogo importantíssimo para mim e para você, torcedor vascaíno que está acompanhando esse vídeo agora. O Vasco entra em campo com a vantagem do empate para essa partida. O torcedor vascaíno está na expectativa aí de saber novidades do time do Vasco que vai para campo. A gente vai trazer novidades aqui para o torcedor vascaíno. Essas e outras notícias do Vascão. Antes de eu trazer o vídeo, eu conto com a sua moral. Você, torcedor vascaíno que está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, eu te convido para você apertar esse botãozinho vermelho aí e se inscrever aqui no canal. Você ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo. Na humildade, eu trago todos os dias notícias do Vasco atualizadas para vocês. Só te peço uma ajuda para você se inscrever, para o Vascaíno ganhar voz aqui no YouTube, galera. Então é muito importante a sua inscrição, beleza? E também conto com a sua força para deixar o joinha, é claro, sua participação aqui é muito importante, valeu? Sem mais enrolação, já vou trazer as principais notícias do Vascão da Gama que encara o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, pensando na vaga da semifinal e, por que não, numa final de Copa do Brasil que não acontece desde quando o Vasco ganhou aquele último campeonato sofridinho em cima do Coritiba, né, galera? Aquele jogão lá, né, onde que o Vasco ele perdeu, mas levou, né, por causa do resultado lá em São Januário. O Vasco conseguiu seu último título de expressão, vencendo o Coritiba na final da Copa do Brasil de 2011. Não sabia se eu pulava, então tenho certeza que você se lembra bem dessa final aí que o Vasco venceu o Coritiba, beleza? Então, a gente vai trazer aqui um provável time do Vasco e vamos falar sobre ele, né? Léo será o substituto de João Vitor contra o Atlético Paranaense, galera. Meio de campo também pode ter novidades. Daqui a pouco também vou falar sobre o Felipe Coutinho, mas primeiro vamos falar sobre o Léo, né? Que estará de frente aí com o Atlético Paranaense e o torcedor vascaíno, né, na expectativa que o Léo possa fazer um bom jogo, né, e que o Vasco possa, e o Léo possa dar a volta por cima e o Vasco sair vitorioso dessa partida contra o Atlético Paranaense, né? Agora é apoiar o Léo, não tem outro lado, não tem crítica, não tem nada. A gente sabe que o Léo ali tá passando uma péssima situação, né? Teve polêmica lá do aniversário do Vasco, né? Do humorista lá ter zoado o Léo, pegou bastante mal aí também, né? O torcedor também não concordou com isso. Mas agora a gente tem que apoiar o Léo, que vai para essa partida aí, né? O Vasco não contratou zagueiro, o torcedor ficou na bronca ali, né? Esperava um zagueiro ser anunciado para chegar e ser titular, mas não foi isso que aconteceu, né? Ficamos esperando, sentado e não contrataram um zagueiro para chegar e ser titular, né? Ficaram lá com aquele zagueiro do Galo, que acabou levando um tempão lá para dar resposta e não deu em nada, né? Desde se movimentar o Marcelo Santana aí, que eu vou trazer aqui também nesse vídeo, né? Não trouxe um zagueiro, deixando o torcedor do Vasco com um pé atrás ali com ele, né? Chamando ele de lerdo, igual aí o Paulo Braz era chamado, Paulo Brax, né? Era chamado dentro do Vasco. Quero saber o que você acha aí do Marcelo Santana nas contratações que ele trouxe aí para reforçar o Vasco. Você acha que está valendo a pena ou não? Use o espaço no nosso comentário e deixe a sua opinião, que daqui a pouco eu vou trazer ele aqui no vídeo, galera. Então, agora é apoiar o Léo, galera. Não tem jeito. Léo vai ser titular, né? A molecada da base vai ficar ali na contenção no banco
e torcer para que tudo dê certo, que o Léo possa jogar um pouco de futebol e ajudar a zaga do Vasco. Estamos torcendo para o Léo possa dar a volta, estamos torcendo para o Léo possa dar a volta por cima. Use o espaço no nosso comentário e deixe aí o seu comentário positivo para o nosso zagueiro Léo, que vai estar em campo diante do Atlético Paranaense nesse confronto da Copa do Brasil. Galera, Felipe Coutinho está de fora da partida entre Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí eu tenho certeza que a galera vai vir aqui no comentário, vai, né, ficar doido, falar, meu Deus do céu, o Felipe Coutinho não joga, cara, pelo amor de Deus, foi contratado, não joga, tá mais aí no departamento médico jogando. Mas galera, a gente tem que entender uma coisa, se o jogador não tiver 100%, não adianta escalar o Felipe Coutinho. Assim como fez a comissão técnica do Vasco, que foi totalmente errada de colocar o Felipe Coutinho para jogar lá contra o Grêmio, né? Naquele campo horroroso que estava lá em Chapecó, né? Encharcado, totalmente cheio de barro, não tinha condição nem do jogador 100% atuar naquela partida. Aí foram lá, levaram o Felipe Coutinho e deu o que deu, né? Depois daquele jogo, desandou, Felipe Coutinho ali, né? Sofreu uma lesão grave, né? E tá aí de fora, né? Infelizmente aí isso foi pior para o Vasco, né? Agora vamos ver aqui o que aconteceu. O jogador ainda não está no período de recondicionamento, né? Recentemente ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa e de Covid-19, que fez perder treinamentos. A tendência é que de Coutinho retorne contra o Flamengo nesse domingo, o duelo que acontece no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Então, galera, não está apto o Coutinho, provavelmente não vai viajar, né? Já está tudo certo aí, Coutinho não vai viajar, né? E como eu disse, né? O jogador estava ali com Covid-19, vou alertar aí você que está aqui no vídeo, galera, tem muitos casos de Covid já voltando, eu mesmo estava com Covid, né? Graças a Deus estou me recuperando, já estou praticamente curado aí de mais um Covid, pela terceira vez que eu peguei. E olha, os postos aí estão lotados de gente que está com Covid de novo. Então se cuida em casa, porque a doença não passou, galera. Tenha cuidado aí em relação ao Covid, beleza? Então, galera, Felipe Coutinho não vai viajar, não adianta ficar bravo, porque, pra mim, cara, tem que colocar o jogador quando ele tiver 100%, né? Foi um grande erro que fizeram lá naquele jogo contra o Grêmio, mas agora é esperar o Coutinho estar pronto para ser relacionado 100% para jogar aí com a camisa do Vasco e desenvolver o futebol dele, né? Porque até agora, né, a gente estava vendo aí o Felipe Coutinho tentando pegar ritmo de jogo e o torcedor espera que o Coutinho esteja apto o quanto antes para chegar aí e reforçar esse elenco do Vasco, né, galera? Maxime Domingues, tenho que ter uma adaptação rápida, trabalhando muito para estar disponível o quanto antes. Então, o meia, né, que chegou aí para reforçar o Vasco, o torcedor está na expectativa que ele seja um bom jogador, possa ajudar ali esse meio de campo do Vasco, e ele falou, né, hoje na sua entrevista coletiva na Vasco TV, você assiste completo lá, que eu vou trazer um pequeno trecho aqui dele falando, né, para o torcedor vascaíno em questão a adaptação dele no futebol brasileiro. Bora acompanhar, galera. Desde o primeiro dia me sinto muito bom aqui. A gente é muito amável comigo, o staff, os jogadores, o Marcelo também. Então, um sentimento muito bom. Eu sou um jogador que quero muito jogar com bola. Sou um jogador tecnicamente bom. Para a posição, pode jogar no meio, à direita. Agora no futebol é muito importante de poder jogar a diferente posição. Então, igual a posição, vou dar o máximo. Um grande clube no Brasil, primeiro campeão do continente, muito grande jogador como Romário, Edmundo, a lenda Roberto Dinamite. Então, um grande clube. A torcida de Vasco é incrível. Desde o primeiro dia, veio um montão de vídeos do jogo e gosto muito, de verdade gosto muito. É muito importante para os jogadores de ter apoio, apoiado da torcida. É muito importante e gosto muito. Tenho muitos amigos de Brasil, então eu sei como é o futebol aqui. Creio que estou pronto para jogar.
Agora é a decisão do staff, mas me sinto bem e estou preparado para jogar. Então, galera, Maxime Domingues que deu aí sua entrevista coletiva, né, falando em relação ali à sua adaptação no futebol brasileiro. Ele que assinou o contrato até dezembro de 2026, né, está aí prontinho para estrear contra o Flamengo, né, galera? Agora eu vou trazer aqui Marcelo Santana, revela que o Vasco está em risco de sofrer transfer ban. Isso mesmo, torcedor do Vasco não tem paz não, cara. É transfer ban que o Vasco sofre risco de correr em janeiro, galera. Vou trazer aqui o Marcelo Santana falando aí sobre esse transfer ban. Já volto para a gente poder aqui continuar com a informação do Vascão. Bora acompanhar o que o Marcelo Santana falou. Que transfer ban é esse? Bora lá deixar o Marcelo Santana aí falando para o torcedor vascaíno. 2 riscos de transfer ban, ou seja, de não pagamento pela compra de atletas que foram comprados na época da SAF, no ano passado. Em janeiro, eu tenho mais um risco de transfer ban. O Vasco da Gama tem mais um risco de transfer ban por atleta comprado ano passado, que nunca foi pago nenhuma parcela. Então, isso é uma maneira que uma SAF tem que gerir uma instituição? Não. Aos meus olhos, não. Então, são esses tipos de dificuldades que a gente tem que enfrentar e trazer respostas, trazer soluções. E é o que a gente tem buscado no dia a dia. É transformar essa realidade do Vasco, é mudar as práticas do Vasco, é respeitar um orçamento que não era respeitado. E agora eu vou trazer aqui, ó, confira quem ganhou e quem perdeu espaço no elenco do Vasco após a janela de transferência, galera. Vamos ver aí alguns jogadores ganharam ou podem ganhar espaço. Emerson Rodrigues. Né? É possível dizer que o atacante colombiano já ganhou espaço no elenco do Vasco, será? Emerson Rodrigues estreou junto com o Coutinho no segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro. Já soma ali 8 partidas pelo clube carioca, não tendo entrado em apenas 2 jogos. Nos últimos 3 confrontos foi titular no ataque vascaíno. Né? Outro jogador é Jean Davi, né, com a lesão de Adson, e ganhará ainda mais, né, protagonismo no time do Vasco. Né? O GE ouviu de pessoas ligadas ao departamento de futebol do Vasco, o atacante já havia sido contratado para brigar por vaga no time titular do Rafael Paiva, né, atuando pela esquerda. Mas desde a lesão do ponta, né, do Adson, titular da equipe do Vasco, o chileno foi aproveitado na maioria das vezes pelo lado direito, né? E está pedindo passagem entre os 11 iniciantes. Eu acho que o jogador tem que jogar na sua posição, né? Esse negócio aí de ficar mudando muito o jogador de posição, o cara joga na esquerda, direita. Então, essa é a minha opinião, mas ali o Jean está se adaptando na nova função ali do lado, né, direito do campo. Zagueiros, galera, o Lincoln, né? Ó, Vasco não se reforçou para a defesa, que a gente vem falando aqui, né? Isso significa que o clube já pode contratar jogadores livres no mercado, sem opção, mas o Vasco não vai contratar. A comissão técnica deve manter Maico, João Vitor na titularidade e o Léo sendo a primeira opção no banco de reserva. A gente sabe disso, né? O Léo vai para o jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Os jovens Lincoln e Luiz Gustavo podem ganhar oportunidade também para atuar. O Lincoln, que fez um gol aí contra o Internacional, depois foi destacado ali do time, né? Não ganhou mais oportunidade. Né? Quem perdeu ou pode perder espaço? O Rossi, galera, perdeu completamente depois da chegada do Emerson Rodrigues, do Jean Davi, né? E agora também o Ryan tem entrado ali a maioria dos jogos, e o Domingues, né? Maxime Domingues, que também chegou agora, então não tem chance para o Rossi, que recebeu proposta de outros clubes, mas não saiu do Vasco, né? Tá recebendo seu dinheiro sentadinho no banco de reserva, né, Rossi? Aí que é bom, né? O Rossi ele tá recebendo sem jogar, não vai atuar aí com a camisa do Vasco, com certeza. JP, usado com frequência no início da passagem Rafael Paiva, até o momento como titular, JP sumiu nos últimos jogos, né? O meia não foi relacionado para o confronto contra o Atlético Paranaense. Por exemplo, ele soma menos de 40 minutos em campo nos últimos 10 jogos. Eu não entendi muito bem que o JP foi ali totalmente, né, destacado ali do time titular do Vasco, nem ter entrado mais, né? Vamos ver aí os próximos jogos se o JP vai voltar a ganhar oportunidade. Esse aqui já era de se esperar, né? Galdames, nem vou ler aqui porque, pelo amor de Deus, Galdames recebe 500 mil reais no Vasco, pelo amor de Deus.
E 777, hein? Junto aí com o ex-presidente do clube, trazer um jogador como esse, né? Olha aí, tá de sacanagem, cara. Galdames foi contratado pela 777, junto lá, né? Aquele clube que eles também administravam, né? Se eu não me engano, Genoa lá. Pelo amor de Deus, que jogador horroroso esse Galdames, né? Então não tem condição nenhuma do Galdames mesmo atuar nem como o terceiro reserva do Vasco, né? Esse jogador não tem condição de atuar com a nossa camisa, né, galera? Então, esse foi o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Eu conto muito com a sua força. Antes eu tenho que te agradecer por ter me acompanhado até o final desse vídeo. É muito gratificante trazer as últimas notícias do Vasco atualizadas para você, torcedor vascaíno, e contar com a sua força. Antes de sair do vídeo, aperte esse botão aqui embaixo, ó, em compartilhar. Só você apertar agora, jogar lá no seu grupo do WhatsApp ou no seu status aí do seu WhatsApp para trazer a notícia do Vasco atualizada para o torcedor que ainda não viu o vídeo aqui do nosso canal, beleza? Galera, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui de notícias do Vasco atualizadas no canal Vascão Gigante do Rio. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto!